E aí, gente, tudo bem? Sou o Pedro do canal Pedro Costa Entrevistas e hoje estou trazendo mais uma entrevista para vocês. E a minha convidada de hoje é uma pessoa muito querida para mim, mesmo eu não a conhecendo de perto tão bem assim, que é a Vera Passos. Vera, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Pepe. Boa noite a quem está ouvindo a gente, assistindo a gente. Eu quero começar dizendo que eu estou mudando de identidade. Eu sempre fui conhecida como Vera Passos, né? Professora Vera Passos. Mas desde que eu comecei a escrever, e comecei a escrever bem tarde, meu primeiro livro foi com 62 anos, eu descobri que tem uma Vera Passos que é poeta aqui em Salvador há muito mais tempo que eu. Pelo menos não há tanto tempo que ela escreve, não sei há quanto tempo ela escreve, não sei comparar isso em relação a mim, mas ela já é conhecida por esse nome. Então eu decidi mudar. Como sou casada com um coqueiro, você bem sabe, né? Aí resolvi assumir Vera Passos Coqueiro. Então já falando da minha identidade, né? Tem uma coisa também que tem uma Vera Passos muito famosa, que é uma bailarina carioca muito famosa. Então, eu sempre digo assim, se você botar Vera Passos no Google, aparece 2.570 é, é, informações sobre essa Vera Passos. Depois aparece a minha. Vera, por favor, começa falando pra gente quem é você. Eu sou uma professora de matemática aposentada, tenho um casal de filhos, sou casada com um fotógrafo, Paulo Coqueiro, que é uma pessoa que eu admiro profundamente. Meus filhos são maravilhosos. Ciro, que é o mais velho, mora em Portugal. Elisa, que é mais nova, mora aqui com a gente. Ciro é formada em engenharia elétrica, Elisa é formada em nutrição. Eu me considero uma pessoa muito sortuda, né? Porque eu tenho muitos amigos, vocês são alguns deles. Eu moro num lugar que eu gosto muito também, que é Salvador, tenho vista para o mar. Então, acho que em vários aspectos, eu diria, sou uma pessoa muito afortunada. Me aposentei há 10 anos e eu já publicava algumas coisas em coletâneas, aí lancei meu primeiro livro. Tem uma história engraçada em relação a isso, e quando eu tinha 30 anos, eu estava num salão de beleza, e eu li numa reportagem da Revista Nova, não sei se você lembra a Revista Nova, uma revista voltada para o público feminino, e é que não é da sua época, né? Imagina, eu tinha 30 anos e isso foi há 34 anos. Eu não tinha nem nascido. Aí, nessa revista dizia que Ruth Rocha tinha escrito seu primeiro livro com 45 anos. Aí eu pensei assim, 45? Então eu tenho 15 anos pela frente. Só que eu demorei 30. Demorei mais que o dobro, 32 por aí. Então é isso. Talvez seja um exemplo de que as coisas, mesmo tarde, podem acontecer. Vera, a maioria dos meus convidados, pelo menos até agora, falaram sobre uma carreira mais linear, né? E você, até certa altura, era professora de matemática e depois de inglês. E a escrita e a poesia? Como chegaram na sua vida? Como foi esse caminho? Foram decisões puramente profissionais? Não, eu sou uma ariana movida pela paixão, pelo impulso, muitas vezes feito equivocadamente, mas assim, eu nasci uma pessoa muito interessada na leitura. Então eu tinha muita facilidade para línguas e tinha uma certa dificuldade para matemática, né? E o que aconteceu? Eu tinha muitos problemas com a minha família, muitos problemas com pai e mãe, sabe? Então eu quis fazer, meu primeiro vestibular eu quis fazer para psicologia, pensando um pouco de resolver a problemática, né? Mas tomei pau no vestibular para psicologia.
Eu estudava em Feira de Santana, a escola não era tão boa, mas eu também não me dediquei suficientemente, né? Aí eu vim de Feira de Santana, que era a minha cidade, para Salvador. Só que entrei no cursinho, e no cursinho eles começam a ensinar matemática para o vestibular, na minha época era vestibular, do começo. Eles começam com os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, eu tive a chance de rever todos os conteúdos de matemática, porque tem um problema no ensino da matemática, é que os conteúdos são altamente cumulativos. Então, você dificilmente vai aprender uma coisa lá na frente se você não tiver aprendido todos os pré-requisitos antes. Diferente de história, geografia, você pode saber muito da história antiga, não saber nada da história do Brasil. Não tem tanto problema, mas na matemática, se você não sabe as 4 operações, você não vai para canto nenhum, entende? E aí, como eu tive a chance de retomar todos os conteúdos, eu tive um bom professor, eu fiquei entusiasmadíssima, fiquei muito feliz de descobrir que eu podia aprender aquilo, que tinham me dito que eu não podia, porque eu tinha feito um teste vocacional e tinha dado que eu não podia ir para a área 1 de jeito nenhum. E eu não acredito nisso. Eu não acredito que as pessoas têm talento para determinadas áreas. Eu acho que as pessoas têm talento para tudo. Algumas coisas elas vão fazer com mais facilidade, outras com mais esforço. Então, e eu não acho que as pessoas nasceram para exercer profissão nenhuma. Eu acho que isso depende do percurso de vida delas, depende da escola que elas tiveram. E eu lamento muito que a escola, em geral, desenvolva muito pouco os potenciais das pessoas. Você tem muito pouca arte na escola. Eu tenho achado um absurdo que, ultimamente, nem a educação física você tem mais na escola. A educação física, já aconteceu com os meus filhos, ter prova teórica. É um absurdo isso, meu Deus do céu. Pelo menos no meu tempo não tinha isso. Então, o que acontece? Você tem pouca chance de descobrir o que você é, o que você pode ser, principalmente. E eu tive essa chance de descobrir que eu podia aprender matemática. Como eu gostava de desenho, eu desenhava assim, copiava, na verdade, copiava desenhos. Aí eu não quis me arriscar a ir para matemática, eu fui para arquitetura. Então, eu cursei 2 anos de arquitetura e eliminei as disciplinas de matemática, que o pessoal de arquitetura achava difícil, e empaquei nos desenhos. Na minha época não tinha AutoCAD. Você tinha que fazer tudo na prancheta, com nanquim. Então, aquilo exigia muita paciência, sabe? Muita tranquilidade. Eu não tinha essa tranquilidade. Eu vivia cheio de problemas. Meu pai tinha morrido. A essa altura, meu pai já tinha morrido. Meu pai se suicidou, que foi uma coisa muito traumática. Então, eu não tinha em briga com minha mãe, meu pai tendo morrido desse jeito, eu não tinha nenhum controle emocional para lidar com aquilo. Então eu abandonei. Quando eu abandonei, eu me perguntei: você vai para a área que você sempre gostou ou você vai para essa que você começou a gostar? Eu fui pelo desafio. Eu não fui pelo prazer, eu fui pelo desafio. Então eu acho que teve um pouco de masoquismo nessa minha escolha, sabe? E pressa, imagine, com cerca de 20 anos, menos de 20 anos, eu tive pressa. Aí eu fui fazer matemática porque aproveitava as disciplinas de matemática que eu já tinha feito também. Fiquei 2 anos, larguei, fui para matemática de fato. Foi a segunda chance que eu tinha de voltar para a área que eu gostava tanto, que eu tinha talvez mais facilidade. Mas eu não renego isso, sabe? Que eu acho que a matemática, como diz Gil, me deu régua e compasso. Eu acho que ela me ajudou muito, acho que traz uma certa clareza de pensamento, uma capacidade de análise muito boa. Paralelo a isso, eu continuei estudando línguas. Eu me formei em francês, me formei em inglês. Queria me formar em espanhol, mas essa eu não consegui, porque é difícil você manter o conhecimento, a fluência em línguas, se você não está o tempo todo praticando. Eu descobri que eu estava gastando dinheiro demais e não quis mais investir na terceira língua. Fiz algumas tentativas, depois deixei. Então, paralelamente a isso, eu continuava uma leitora bastante voraz, talvez, não sei se seja a palavra. Continuava lendo bastante e me envolvendo com línguas. E tinha uma certa facilidade de escrever. As pessoas diziam que eu escrevia bem, né? Então,
apareceu um concurso lá na escola, uma seleção, na verdade, não era nem concurso, uma seleção para uma coletânea. Na época, na escola técnica, o Cefet, eu fiz, enviei 2 textos, eu acho, e meus textos foram selecionados e saíram nessa coletânea. Essa foi a minha primeira publicação. Depois disso, participei de várias coletâneas, mas era sempre prosa, porque eu tinha mais facilidade com prosa. Depois, quando eu estava perto de me aposentar, eu fiquei preocupada do que significaria para mim a aposentadoria. A essa altura, eu já tinha mudado de matemática para inglês, eu fiz letras com inglês, já estava ensinando inglês instrumental na minha escola. E aí eu, com medo de como seria a aposentadoria para mim, eu fiz 3 coisas. Eu criei uma marca de customização, virei artesã. Eu já tinha hábito de trabalhar com a fiz um curso de poesia falada com a Elisa Lucinda, comecei a me apresentar em recitais. Não sei se você lembra disso, né? E abri um blog, comecei a escrever no blog. Então, a sistemática de escrever começou com o blog em 2008, então isso tem 15 anos. E o meu primeiro livro saiu, individual, né? Muitos textos dele saíram desse blog, que eram textos que refletiam sobre o transtorno psíquico em mim. Não refletiam diretamente sobre o transtorno em meu pai, quer dizer, tinha um pouco dessa vivência, mas tinha mais em mim, o que acontecia comigo, o que se dava comigo. Então eu fui para o blog e procurei todos os textos que tinham essa temática, porque eu faço terapia desde os 16 anos, certo? E minha terapeuta falava que eu precisava lançar um livro. Eu escrevia bem, eu precisava lançar um livro, então ela deu muita força nisso. Então foi daí que partiu o material para o meu livro, que é Prozac, Letras em Cápsulas. Justamente sobre esse tema que eu faço uma pergunta. Eu conheço 2 dos seus livros, o Prozac, que você acabou de falar, e o Jogo de Cartas. Cartas Rimadas, eu chamo. Isso. Eu sei que você tem mais uma caminho, é isso? Mais um livro a caminho? Sim, tem. Na verdade, eu acabei, antes desse livro, eu acabei o segundo jogo de cartas rimadas. Porque quando eu lancei as cartas rimadas, eu lancei com 2 formatos, não sei se você lembra, um vermelho e o preto, mas os poemas dos 2 baralhos, acho que você só tem um. Os poemas dos 2 baralhos eram iguais. E agora não. Agora eu vou lançar outro baralho, porque quem quiser jogar cartas, normalmente a gente joga com 2 baralhos, né? Vai ter um baralho com 52 poeminhas e outro baralho com outros 52 poeminhas. Eu acabei de fazer isso, mas eu ainda não editei, né? E nem mandei para a gráfica, mas esse é um projeto que está em andamento, faltando só essa parte. Tem a terceira, o Prozac, eu lancei 2 edições. Eu lancei uma em setembro de 2022. 2020, acho. Foi 2020. Em dezembro eu lancei a segunda edição, com mais 11 textos. Mas eu quero lançar a terceira edição, mas não mais em formato físico, em formato de e-book. Então, eu já escrevi textos para complementar essa terceira edição, mas também ainda não está pronta para ser comercializada. Mas o livro novo, de fato, que não é continuação dos outros, é um livro cartoneiro. Não sei se você conhece esse universo cartoneiro, é que eles trabalham com livros feitos com papelão. Certo? As capas dos livros são papelão e o miolo dos livros é produzido em casa mesmo. Não passa por um processo de gráfica, ele é todo um livro artesanal. Então eu estou produzindo esses livros para vender.
No caso desse livro, ele trata da pandemia. O título do livro é Pandeminha, que a história da pandemia que eu vivi é diferente da história que você viveu, completamente diferente, né? Então, eu estou tratando da minha pandemia em versos. Como é que foi esse processo para mim? E eu estou muito, assim, entusiasmada fazendo esses livros, sabe? É uma trabalheira horrorosa. De vez em quando costuro, dá errado, aí tiro e volta de novo. Uma loucura. Eu não tenho a prática, né? Mas eu gosto muito dessa ideia. Eu conheci esse projeto de livros cartoneiros há muito tempo, quando ele nem tinha no Brasil, tinha só na Argentina. E acho bacana, porque ele tem o propósito de tornar o livro uma coisa mais simples, sair um pouco da indústria do livro, vender por um preço mais barato, sabe? Qualquer pessoa pode reproduzir. Então, é um universo de maior liberdade e incentiva a leitura. Isso, como educador, isso me satisfaz bastante. São os seus desejos para você e para o mundo daqui para frente? É tanta coisa, né? Antes de tudo, paz, né? A gente está vivendo aí uma guerra que se arrasta indefinidamente. Sei lá, eu tenho muita saudade do meu filho. Queria que ele voltasse para o Brasil, mas é preciso que ele volte para o Brasil em outras condições, porque o país ficou muito difícil, além do que a vida profissional dos jovens hoje é muito mais complicada do que foi para mim, para o meu marido, para a minha geração, né? Então, esse é eu tenho vontade de ter netos já, porque eu já tenho 64, mas justamente porque eles não têm uma vida profissional ainda estabilizada, nem pensam nisso, talvez nem queiram, porque acho também essa é uma opção que todas as pessoas podem ter filho, não acho que é uma coisa compulsória, especialmente para as mulheres, porque ninguém pensa que o homem é obrigado a ter filho, mas todo mundo pensa que a mulher é obrigada a ter filho. Minha filha, por um acaso, já fala em ter filhos, mas eu, na minha época, eu questionava isso. E, sei lá, fazer mais amigos, escrever bem outros livros, ser reconhecida por isso. É tanta coisa, né? Viajar muito, eu gosto muito de viajar. O mundo precisa ser mais humano no sentido positivo da palavra, porque humano não é só positivo, humano é tudo isso aí que a gente vê, né? Diminuir a desigualdade social, especialmente aqui no Brasil, que é muito triste a gente conviver com isso. Ter políticos de melhor qualidade. Se soltar aí, vai sair 50 mil coisas, né? Porque falta muita coisa para a gente viver num mundo melhor. E agora eu te deixo à vontade, se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas que estão vendo a gente, fique à vontade. Eu quero deixar uma mensagem final para você. Porque eu fiquei muito feliz de você ter me convidado. Eu fico contente que você tem esse projeto. Eu nem sabia que você tinha esse projeto há tanto tempo, porque eu comentei aqui não sei se com alguns amigos nossos, e você tinha combinado comigo essa conversa, e eles falavam, ele já faz isso há algum tempo. Eu digo, eu não sabia. Eu só tomei conhecimento quando você já tinha mudado aí para Ribeirão, entendeu? Então, que tenha vida longa, que isso te dê prazer, e que dê prazer às pessoas que você entrevistar. Já tem um pouco mais de 3 anos esse projeto. Pois é, imagina como eu estou atrasada. Estou atrasadíssima. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito pela sua participação. Foi um prazer, uma honra ter você aqui. Prazer muito obrigado mesmo. E, bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram deixar para a nossa convidada de hoje, deixa aqui nos comentários que eu dou um jeito de mandar para ela e de responder para vocês. Beleza? Tchau. Falou e tchau, tchau.